Pais queridos, hoje é o nosso 20º devocional do discípulo e hoje a nossa meditação vai se encontrar na carta de Tiago, capítulo 5, final do 16, que vai dizer assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ou em outras versões, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui Tiago, no final de sua carta, ele vai dedicar um tempo a falar sobre a oração e a importância. E aqui Tiago, mais que a importância, ele vai falar do poder que a oração tem. Se a gente ler desde o verso 13, olha o que Tiago passa para nós. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se nós continuarmos aqui ao 17, vamos ler até o final, que é pequeno. Elias era um homem humano e estava sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha o contexto em que Tiago põe a oração. Ele coloca a oração em quesito de cura, de libertação, de perdão de pecados, de comunhão entre os irmãos, de fortalecimento e até de salvação. A magnitude do poder que Tiago está comparando a oração aqui é a mesma magnitude de Elias conseguir, através de sua oração, fazer parar de chover. E ao mesmo ponto, depois do período do qual Deus ali o orientou, orar novamente e chover por causa de sua oração. Ele coloca esse nível de intensidade, de poder, o poder que a oração tem para libertar, para curar, para salvar, para instruir, para gerar salvação sobre vidas. E ele vai dizer no último verso, novamente: sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É sobre isso que Tiago está falando, sobre a magnitude do poder da oração e sobre como a oração, sobre como a constância ali na perseverança de oração, de leitura, de ter uma vida consagrada para estar buscando e podendo ser um reflexo de quem é Cristo e estar induzindo alguém para a salvação. Se você consegue realmente frutificar ao ponto de levar vidas para Deus, essas vidas vão ter seus pecados perdoados. E com isso, nós conseguimos apagar uma multidão de pecados. Os pecados daquela pessoa que nós levamos diante de Deus, nós fomos instrumentos para estar conduzindo vidas a Cristo, conduzindo vidas à sua libertação, conduzindo vidas à salvação, tirando pessoas da morte para a vida eterna. Isso é a magnitude do que Tiago fala que a nossa oração é capaz. Através da oração. E é muito interessante porque ele fala que não é pelo muito pleitear. Você tem que aceitar? Não, ele fala que é pela oração. Todo o contexto aqui, o subtítulo vai dizer a oração da fé. É pela fé e em oração, que é a prática da nossa fé, que nós vencemos as nossas batalhas.
colocando aquilo que nos aflige diante de Deus e tendo fé de que aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, como o representante de Jesus, aquilo vai acontecer. Porque não tem nada mais importante na nossa obra, em toda a nossa vida, do que frutificar, do que levar o Evangelho de Cristo, do que cumprir o ídio, o mandamento de Deus da grande comissão a todos nós. Salvar vidas, levar luz a um mundo em trevas e pelo poder impactante, extraordinário da nossa fé, da nossa oração, poder apagar multidão de pecados através da libertação e da salvação de vidas. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos atuantes em sua obra e que nós tenhamos fé de que tudo aquilo que nós pedirmos em oração em nome de Jesus, aquilo acontecerá, porque é do propósito de Deus. Cabe a nós termos essa intimidade e essa conexão com o Pai, para que tudo aquilo que nós venhamos estar fazendo glorifique o nome dele e que seja acima de todas as coisas o propósito de Deus para nossas vidas e nessa terra se cumprindo através da sua palavra e do seu evangelho. Amém, meus irmãos? Que vocês sejam porta-vozes de Deus, cartas vivas, embaixadores de Cristo nessa terra. Amém? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos estar te agradecendo por mais um dia de vida, Pai. Que o Senhor venha estar sendo conosco, nos fortalecendo, nos guiando em todas as coisas, Pai. E que nós possamos estar sendo, Senhor, teus vasos, teus instrumentos nessa terra. Que nós possamos estar, Senhor, agindo, Senhor, e tendo, Senhor, um bom testemunho para estar impactando outras muitas vidas, Senhor. E que nós possamos, Senhor, estar chegando diante de Ti naquele grandioso dia, Pai, com as nossas mãos cheias, Pai, apresentando para Ti vidas que nós impactamos e levamos diante de Ti. Que nós possamos verdadeiramente ser semeadores, Senhor, por onde nós passarmos, Senhor, ainda que nós nem venhamos estar vendo, Senhor, as sementes brotarem, Senhor, mas que nós possamos estar lançando a Tua semente em muitas terras, Senhor, ainda que outros venham e reguem, ainda que venham e outros e tratem, e outros colham, Senhor, mas que nós venhamos estar participando da Tua obra nessa vida e que nós possamos ter a dádiva, Senhor, de ver muitas e muitas vidas sendo convertidas, libertas, salvas, Senhor, e a multidão de pecados sendo encobertas pelo Teu sangue sobre cada uma delas, Senhor. É isso que nós queremos, Pai, viver para a honra e glória do Teu nome nesta vida, Pai, ansiando pela Tua volta para nos buscar. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, que vocês tenham um dia abençoado, sejam firmes em tudo que vocês têm e caminhem no propósito de Cristo. Sejam, por onde vocês forem, embaixadores e discípulos de Cristo. Amém? Deus abençoe vocês.